TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, quarto domingo da Páscoa, também chamado domingo do Bom Pastor. Porque o Evangelho nos fala especificamente disso. Ainda começa dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus dizendo isso: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso a igreja celebra o domingo do bom pastor, o domingo de oração pelas vocações sacerdotais, religiosas, para que Deus possa dar mais bons pastores para pastorear o povo de Deus. Ter o mesmo coração de Jesus. E o belo desse texto que vai dizendo assim: aquele que não é pastor, ele é mercenário. Porque meu irmão, minha irmã, não tem meio pastor, não. Aquele que não é pastor por inteiro é um mercenário. E o mercenário, ele não é dono das ovelhas. Ele não cuida. Quando ele vê o lobo chegar, ele foge dessas ovelhas serem destruídas. Ele não vai dar sua vida pelas ovelhas. Deixa as ovelhas se dispersarem. Agora, Jesus diz: não, eu sou o bom pastor. Eu cuido das minhas ovelhas. E ainda mais, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nenhuma das minhas ovelhas são estranhas. E é tão belo quando a gente reflete sobre essa dimensão do pastoreio, que é verdade, as ovelhas, elas não são os animais mais inteligentes que existem no reino animal. Não são. Não é a espécie mais inteligente. Elas não enxergam direito, têm um senso de direção praticamente zero, só que elas têm um ouvido agudíssimo, tem um ouvido purificado, que elas sabem distinguir a voz do pastor. E também elas têm um olfato muito apurado, porque elas sabem o cheiro do pastor.
Então, pode ter muitas pessoas gritando ao mesmo tempo. Várias pessoas gritando ao mesmo tempo. Ela consegue distinguir a voz do pastor. E aí ela vai aonde está o pastor. Ela sente o cheiro. Por quê? Porque o pastor convive com as ovelhas. Principalmente na época de Jesus, quando ele fala sobre isso. Essas ovelhas tinham intimidade com o pastor, porque a convivência, dia após dia, cuidando das ovelhas. E o Senhor se coloca como esse bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que cuida de cada um de nós. Cuida das nossas necessidades. Ele não é mercenário, ele é pastor, um bom pastor. Então, meu irmão, minha irmã, nós não estamos abandonados. E ele vai atrás das ovelhas, ele vai cuidar, ele vai zelar. Ele continua cuidando, zelando das suas ovelhas, mesmo aquelas, como ele diz, que não são do mesmo redil. Mas ele vai procurar, vai trazer, vai agregar, porque vai ter só um pastor e um só rebanho. A desunião não faz parte do desejo do coração de Deus. Muitas vezes brigamos por coisas tão desnecessárias. E o Senhor está dizendo, eu quero pastorear todos vocês. Eu quero mostrar o rumo certo, eu quero levar aonde tem boas pastagens, aonde tem água fresca, aonde vocês podem se alimentar, saciar a sede, a fome. Jesus é esse pastor que cuida de nós e que vem como pastor saciar a nossa sede de Deus, de eternidade, de ovelha sedenta de amor, sedenta da misericórdia, da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, faça essa experiência de ser pastoreada por Jesus. Não seja uma ovelha rebelde. Deixa Jesus pastorear a sua vida, te mostrar o caminho por onde Ele quer que você chegue. Ele quer que você faça a sua experiência. Não deixe de experimentar esse amor, essa graça, essa misericórdia de Deus na sua vida, na sua história. Como eu disse, não vamos ser ovelhas rebeldes, que não queremos muitas vezes receber do Senhor a repreensão necessária, porque estamos caminhando pelo abismo. Estamos ali na porta do abismo. E o Senhor vem e nos retira, até nos dá uma reprimenda, e a gente não quer. A gente acha que sabe o caminho. Então, estamos para cair no abismo, mas nós achamos que sabemos o caminho. Porque não escutamos a voz do pastor. E olha que hoje existem muitas vozes. É uma gritaria tremenda, dizendo o caminho está aqui, o caminho está aqui, o caminho está aqui. Nós precisamos pedir, meu irmão, minha irmã, a graça do Espírito Santo, pedir que tenhamos ouvidos apurados para distinguir entre tantas vozes a voz do nosso pastor, que é Jesus, que todos os dias está gritando para nós, gritando com amor, cuidando. E como é que nós podemos ouvir essa voz desse pastor? Ouvindo a igreja, una santa, católica e apostólica, porque foi a igreja deixada por Jesus, ele que é o grande pastor, e constituiu pastores para ir conduzindo essa igreja. Então a gente precisa escutar, ficar atento ao que a igreja nos fala, porque a igreja também vai dando discernimento na sua sabedoria a nós, vai nos livrando dessa confusão, dessa bagunça. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor mais uma vez nos chama a sermos homens e mulheres que busquem o seu pastoreio, de sermos ovelhas obedientes, porque sendo conduzido pelo divino pastor, o bom pastor das nossas almas, ele vai nos levar sempre para as boas pastagens. Ele vai nos levar à fonte de água viva.
não vai nos abandonar. Pode vir o leão que vier, pode vir o lobo que vier, pode vir os ladrões que vierem. Ele não vai deixar que ninguém toque nas suas ovelhas, porque Ele tem zelo, cuidado por cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, nada de rebeldia em relação ao Senhor, nada. Ele é o bom pastor, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que se determinados caminhos, até aparentemente muito belos, até com belas paisagens, no primeiro momento, parece que vai conduzir para um prado fresco, parece que lá vai ter água boa, mas o pastor diz, não, esse não é o caminho, não é por aí. Isso é uma mentira. E nós, que somos ovelhas, que não temos senso de direção como deveríamos, que não sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, queremos ser mais que o pastor. Hoje nós estamos vendo essa inversão, meu irmão, minha irmã. As ovelhas querem ser pastores, querem transformar os pastores em ovelhas. Daí elas que querem, as ovelhas que querem dominar e dizer para o divino pastor o que tem que ser feito. Só que o pior que acontece, quando nós não obedecemos à voz do pastor, nós sofremos a consequência. Então o Senhor está nos pedindo, cuida, nada de rebeldia, seja uma ovelha que faz a experiência com o Senhor, seja uma ovelha abençoada, uma ovelha que se deixa conduzir e que mesmo que tenha as diversas vozes, ela sabe qual é a voz do pastor e se deixa conduzir, porque sabe que o pastor vai levar para o melhor lugar, sabe que o pastor defende, sabe que o pastor protege, o lobo não vai ter lugar. Então nós precisamos disso, mandar embora os lobos que estão na nossa vida, na vida da nossa casa, da nossa família, que querem devorar a nossa integridade física, querem tirar de nós a experiência de estar perto do pastor, porque ele é mercenário. O mal é mercenário. O mal não se preocupa com ninguém, nem com ele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, o bom pastor está no meio de nós. O bom pastor está cuidando de você. O bom pastor está cuidando da sua casa, da sua família. Faça essa experiência com o bom pastor. E não deixa faltar nada. Porque Ele não vai deixar faltar nada na sua casa, na sua família. Ele é aquele que providencia tudo. Mas seja obediente à voz do pastor. Mesmo que a tentação é de fazer contrário àquilo que o pastor está conduzindo, está falando. Faça a experiência. Escute a igreja, ela que foi deixada para nos pastorear, para que dia a dia, caminhando neste mundo, com os olhos voltados para o céu, nós vamos experimentar também na nossa vida a graça do pastoreio do nosso Deus. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, possa abençoar você, possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua família nesse dia do bom pastor. Que o pastoreio de Jesus seja o que você precisa. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.